Oi, pessoal. Boa tarde. Aqui para mim ainda é boa tarde. Não sei que horas vocês vão ver, né? Mas vamos lá. Então agora a gente falou de custo na primeira aula. Agora nessa segunda aula nós vamos falar sobre um exemplo de uma panificadora, né? Que é a panificadora do seu Antônio, que tem a produção de pães e tortas. E é importante entender que o seu Antônio ele fez alguns cursos, algumas coisas e pensou em empreender. É fácil empreender? Lógico que não. Só que para eu começar para eu dar certo, eu preciso começar certo. E o que o seu Antônio entendeu a partir de alguns cursos que ele fez? Que era importante ter ficha técnica de todos os produtos, que a gente já até falou disso lá em sala de aula no colégio, né? Então, todos os produtos do seu Antônio, que são os pães e as tortas, possuem ficha técnica. O que é uma ficha técnica? Então, uma ficha técnica é uma ficha ou um formulário que vai mostrar as matérias-primas, custo da matéria, a matéria-prima, então, quantidade que eu utilizo da matéria-prima e quais matérias-primas, quais ingredientes, item por item, que eu vou utilizar para produzir um único produto. Quanto que custa da matéria-prima por item? Então lá vai ter o item, quanto que vai custar? Eu vou fazer um pão de forma, que é o caso do seu Antônio, que a gente vai ver no próximo slide. Fazer um pão de forma grande, vai 400 gramas de farinha, vai não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, quanto que eu gasto para produzir esse um único produto, em quantidade, em gramas ou ml, e quanto que eu gasto em custo, em valores, tá? E aí depois eu faço a somatória total e identifico quanto que custa para produzir esse meu único produto, tá? Então, eu não coloquei aqui porque a gente vai focar na produção, no custo, tá? Mas a ficha técnica também tem o modo de preparo, então isso também é importante colocar, tá? Então, a gente utiliza a ficha técnica para entender quanto que custa e quanto se gasta de matéria-prima para fabricar uma única unidade de um determinado produto, tá? Então, aqui nesse slide, a gente tem para produzir a farinha de trigo do seu Antônio. Então, aqui ele colocou no lado. Deixa eu ver se eu. Do lado esquerdo aqui, na primeira coluna, ele colocou os ingredientes. Na coluna do meio, ele colocou a matéria-prima, quanto que ele utilizou de cada uma desses ingredientes. E na coluna da direita, ele colocou quanto que custou cada um desses ingredientes, nessas quantidades, tá? E depois ele colocou lá embaixo quanto que ele gastou da matéria-prima consumida, total, quanto que custou para ele produzir esse produto. E aí ficou faltando uma coisinha, né, nessa ficha técnica. É importante saber quanto que eu tenho desse produto. Quanto que é esse meu produto, né? Porque é importante eu saber, tá? Então, quanto que rendeu isso? Tá? Então, aqui a gente tem farinha de trigo. Para eu produzir um pão, que deve ser um pão mais ou menos desse tamanho, um pão tradicional de forma, ele usou 400 gramas e custou R$ 1 para ele. Então, é só eu pegar o valor. Ah, eu comprei 1 quilo. Então, 1 quilo custou R$ 5. 400 gramas custou quanto? É aquelas regrinhas de 3 que a gente já falou, mas eu também vou explicar, tá? Então, fiquem tranquilos. Aqui a gente vai falar um pouquinho mais da parte teórica e depois nas outras aulas a gente vai começar a fazer os cálculos, tá? Então, aqui ele colocou cada uma das opções, os ingredientes que ele utiliza para fazer esse pão dele, tá? No entanto, vocês podem ver que vai polvilho, eu nunca fiz pão com polvilho e assim por diante. Depois ele tem uma torta, né? Que é uma torta doce. Então ele colocou ali quanto que ele gastou para fazer cada uma dessa torta, tá? Quanto que ele usou de fermento, todos os ingredientes da mesma forma. Ingrediente primeiro, quantidade na matéria-prima na coluna do meio e depois o custo dessa matéria-prima, tá? Se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar vários modelos de ficha técnica, mas eu acho que esse é bem completo e simples, que eu acho que é a melhor opção que a gente tem. É uma ficha técnica simples, que é o que vocês precisam.
E aí, ele tem algumas informações. Então, ele produz por mês 25 mil pães e 600 tortas, tá? Então, isso é o que ele produz por mês. E aí ele tem alguns gastos, como que são aquelas despesas que a gente já falou, que independe da produção, tá? Então, funcionários ele gasta 1.350, Prolabore, que é o que ele retira, 1.500, energia 500, assim por diante, até dar o total que ele gasta por mês, R$ 3.905,40. Isso tudo tá lá na apostila de vocês, tá? Eu só fiz um resumo mesmo pra gente entender. Uma coisa que o seu Antônio entendeu, né, é que ele tinha que tirar um valor para ele e não misturar as contas dele com o caixa pessoal. Gente, isso é muito importante, meninas e meninos empreendedores. Eu sei que às vezes é muito difícil fazer isso, a gente mistura tudo, mas façam, porque vocês não vão se perder. Eu garanto, vai ser difícil, não vai ser fácil não misturar, mas você vai entender o que é da sua empresa, o que é seu, o que é da sua casa. Isso é muito importante vocês terem, que seja no caderninho, quem não tem muita facilidade com celular ou com computador, mas anotem o que é de vocês, qual que é o caixa pessoal de vocês, o caixa pessoal da empresa. Ah, eu preciso tirar 3 mil reais para o Prolabore, então vamos trabalhar para tirar esses 3 mil, dá para tirar, tá bom? Então, os custos e despesas variáveis do seu Antônio, independente se a empresa vender ou não durante o mês, é de R$ 3.905,40, independente se ela funciona ou se ela não funciona. Então, por exemplo, se o seu Antônio ainda continua com esses mesmos valores nessa época de pandemia, ele teria que ter R$ 3.905 por cada mês parado para poder ficar aí, para não ter prejuízo, não precisar mandar os funcionários embora e assim por diante, tudo bem? E aí, aqui embaixo, também tem essa tabelinha lá na apostila de vocês. Aqui, o que é essa conta aqui? Ele pegou o item, né, que é o que ele produz, que é o pão. Então, para eu produzir cada pão, eu tenho um valor de R$ 1,65. Quantos pães que ele produz? 25 mil pães. Que, se ele produzir, ele vai gastar R$ 41.250. A torta, ela já tem um custo mais alto, que é de R$ 6,91. Quantas tortas que ele produz por mês? 600 tortas. E ele tem aí um custo total de R$ 4.146 para produzir as tortas. Gente, isso é custo só, tá? Aqui não tem lucro, aqui não é o valor que ele vai receber. E aí, a partir disso, ele vai ter que entender qual que é o custo, o valor que ele vai ter para vender esses produtos, tá? Então, ele vai ter que depois avaliar, o pão custou R$ 1,65, mas por quanto que eu vou vender esse pão? Eu vou vender por R$ 5, R$ 6. Ou quantos por cento que eu vou pôr de lucro? Isso é importante eu colocar, tá? Então, assim, um pão eu não posso colocar 500% de lucro. Não dá, gente. Por quê? Porque é um consumo diário, é um consumo essencial, então eu preciso entender que as pessoas buscam isso, então aqui eu não vou ganhar em valor, eu vou ganhar em quantidade. Por quê? Porque imagina se eu só colocasse R$ 1, ó, vamos lá, R$ 1 de lucro, tá? O quanto que ele teria de lucro aqui? Então, o pão custou R$ 1,65, mas ele vai vender por R$ 2,65. Ele vai ter só de lucro R$ 25 mil, entendeu? Só que se eu fizer isso com a torta, se eu colocar só R$ 1 para a torta, eu já tenho o quê? Só R$ 600. E é um produto que já me dá mais trabalho e assim por diante. Então, eu preciso entender. Então, na torta, é uma torta doce. Vamos colocar uma torta de frutas. Eu posso vender por R$ 20. Então, ele vai ganhar aí aproximadamente R$ 13, né, por torta. Então, isso tudo são coisas que eu preciso entender, né, para eu finalizar, para eu pensar em quanto que eu quero ganhar de lucro, qual que é o valor do meu produto, quanto que eu devo vender, eu vou avaliar o que a minha padaria concorrente, a principal concorrente, vende, por quanto que ela vende. Isso é importante eu fazer. Ela vende por 6, eu vou vender por 5. Ela vende por 20, eu vou vender por 18. Por quê? Eu vou ganhar, gente. Porque daí eu vendo em maior quantidade. Então, isso tudo eu preciso pensar.
passar, tá? Então, essa é a primeira parte, a gente entender como que faz calcular os custos do produto. Então, os custos do produto é tudo aquilo que está relacionado para eu produzir, os ingredientes, a matéria-prima, tá bom? Então, vai ter uma atividade logo aqui embaixo. Façam essa atividade, tá? E aí a gente vai conversando nas próximas aulas. Obrigada, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um beijo!